Olá, olá pessoal, como é que estamos? Tudo bem? Então, mais uma vez, estamos por aqui para falar um pouco sobre essa disciplina bacana que a gente conhece, que é a matemática, tá certo? Então, a ideia hoje, agora, é falar um pouco sobre geometria, né? A geometria era originalmente a ciência de medir terras, né? Era a sua função original, era medir terras. Nasceu nas margens do Rio Nilo com a atividade da agricultura e com o passar do tempo ela foi desenvolvendo e ampliando as suas aplicações. As primeiras ideias de geometria surgiram da necessidade, como eu acabei de dizer, de resolver problemas de plantações e de alimentações de terra, mas aos poucos ela foi abrangendo, foi passando para a construção de casas, construção de edifícios, e entre outras coisas que a gente pode observar ao longo do nosso dia a dia, né? Então essas situações, hoje a geometria ela tem essa vasta possibilidade de aplicação, tudo bem? Só que assim, ela ficou tão organizada, tão bem estruturada, que ela passou a precisar de ser organizada. E os babilônios, eles trabalharam com essa situação, né? Pegaram todo o conhecimento daquela época, compilaram e começaram a colocar esses conhecimentos em tábuas, né? Em tábuas de barro, né? Colocavam ela, registravam e inclusive colocavam lá como fonte de registro, fonte de pesquisa daquela época, né? Então essa era originalmente a ideia da geometria, era uma aplicação prática do dia a dia. Hoje ela também continua sendo uma atividade prática, ela continua sendo uma ciência muito bem organizada e que tem dado frutos maravilhosos. A gente vê aí construção de casa, construção de edifício, é, delimitações de terras, que originalmente ela serviu para isso. Então, e uma série de outras coisas, construção de equipamentos moderníssimos nos carros, né? E tem entre outras coisas, a gente começa a falar e sabe que não dá para falar tudo num pequeno vídeo. Mas aí você observando o seu dia a dia, você vai compreender e ver toda essa aplicação no seu cotidiano, tá certo? Aí, na sequência desse vídeo, vai haver algumas atividades para a gente realizar, tá certo? Como algumas perguntas do tipo: quem foi que criou a geometria? Quem foi o cara que criou a geometria? Quem é o considerado o pai da geometria atualmente? Qual é a origem da palavra geometria? Né? Qual foi a primeira forma geométrica? Onde foi criada a geometria? Eu já falei aqui, né? Quantos tipos de geometria existem? A gente sabe que não só existe só um tipo de geometria, existem pelo menos três, né? Quando vocês estiverem pesquisando, você vai encontrar. Quais são os três conceitos básicos da geometria? São de onde foi que surgiu tudo isso? Quais são três conceitos básico mesmo, que surgiu todo esse conhecimento, esse vasto conhecimento de geometria, como o espaço, como se mede o espaço, como se mede o, o ambiente, o volume, né? Então são coisas desse tipo que a gente vai poder resolver ao longo desse conceito aqui, ao longo dessas atividades. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo.